Então, boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à ata de sessão de julgamento da dissertação 304 de 2021. Nós vamos estar reunidos de forma online, compondo a comissão examinadora, composta pelos professores doutores Ieda Maria Giong, da Universidade do Vale do Taquari, Carmen Tereza Kaiber, da Universidade Luterana do Brasil, e Clarissa de Assis Ougin, da Universidade Luterana do Brasil, sob a presidência da orientadora, Cláudia Lisete Oliveira Grunwald. O julgamento, então, da dissertação de Rosemary Carlesso, intitulada Contribuições de uma sequência didática eletrônica na consolidação do pensamento aritmético no 6º ano do ensino fundamental. Então, de imediato, eu passo a palavra a Rosemary, e para ela fazer a sua apresentação, e depois passamos à arguição da banca. Boa tarde a todos. Eu vou começar abrindo aqui o meu material. Meu Deus, a gente teve que mudar, né, prof, agora. Vai demorar, acho que um minutinho. Prof, vocês já estão vendo? Sim, Rose, já estamos vendo. Desculpa, eu estava com o microfone fechado. Então, eu sou Rosemary Carlesso, orientada pela professora doutora Cláudia Lisete Oliveira Grunwald, e é com prazer que eu divido com vocês hoje a minha dissertação de mestrado, intitulada Contribuições de uma sequência didática eletrônica na consolidação do pensamento aritmético no 6º ano do ensino fundamental. Bom, o meu título já deixa bem claro que o meu tema de pesquisa é o pensamento aritmético no 6º ano, né? E por quê? Um dos motivos é que o ensino de matemática vem mudando muito, né? Ou seja, a nossa sociedade vem mudando muito, com muitas transformações, principalmente tecnológica, e o ensino de matemática, ele precisa acompanhar essas mudanças, né? Que vem acontecendo. Um outro motivo pelo qual o meu tema ser o pensamento aritmético é o fato de que há muitos anos eu trabalho com grupos de alunos do 6º ano, né? E a gente traz aqui a importância de trabalhar a questão do pensamento aritmético, visto as necessidades dos alunos de desenvolver raciocínios, cálculos básicos, realizar cálculo mental e resolver problemas envolvendo as 4 operações. Então, a importância da consolidação dos conceitos que formam o pensamento aritmético na vida escolar dos estudantes é um ponto muito importante e que eu ressalto aqui, né, neste trabalho, nesta pesquisa. A gente conseguiu desenvolver essa tarefa por meio do Siena, que é um sistema de ensino que oportuniza aos estudantes a realização dos testes adaptativos e a recuperação individualizada daqueles conceitos em que o aluno ainda precisa consolidar. E faremos isso por meio de uma sequência didática eletrônica. Ela vai ser a nossa estratégia, né? Foi a nossa estratégia para o ensino e a aprendizagem dos conceitos que formam o pensamento aritmético. A justificativa, então, do meu trabalho começa pelo fato de que eu já trabalho com os 6º anos há muito tempo, mas eu trago também alguns autores e a base para embasar ainda mais a minha justificativa. Vale 2017 diz que o ensino deve proporcionar que os alunos desenvolvam métodos de pensamento matemático fundamentais para resolver problemas que encontram no dia a dia e na própria matemática ou até em outras disciplinas. E aí vem de encontro com a importância do pensamento aritmético. O segundo item que eu trago é o que a BNCC Brasil 2018 apresenta, que o desenvolvimento das habilidades de quantificação dos objetos e de interpretação de informações por meio deles, bem como o objetivo de desenvolver a capacidade de argumentar e justificar raciocínios, que vem ao encontro com a formação do pensamento aritmético. E, por fim,
eu trago que Santana e Laudares, em 2015, concluíram que os alunos, ao chegarem no 6º ano do ensino fundamental, apresentam inúmeras dificuldades em matemática, especialmente no domínio dos algoritmos básicos das 4 operações fundamentais. E é evidente que dificuldades desse tipo geram prejuízos durante toda a formação nos anos finais do ensino fundamental, né? E até mesmo para a sua vida pessoal, como cidadão, né? Então, o nosso foco é realmente consolidar, verificar como que esses alunos chegam no 6º ano e que importância tem a matemática do 6º ano que possa ajudar esses estudantes a consolidarem as suas aprendizagens, porque sabemos sim que o pensamento aritmético e os conceitos que os envolvem é desenvolvido no ensino fundamental 1, né? Então, o 6º ano é esse período de transição que precisa fazer essa verificação e trabalhar em cima disso. Bom, com isso, surge o nosso problema de pesquisa, né? Que é definir, então, quais as contribuições de uma sequência didática eletrônica para a consolidação do pensamento aritmético em estudantes do 6º ano do ensino fundamental do município de Gravataí. Como para dar conta desse problema de pesquisa, surge o objetivo geral, nosso primeiro objetivo, que é investigar as contribuições de uma sequência didática eletrônica para a consolidação do pensamento aritmético em estudantes do 6º ano do ensino fundamental do município de Gravataí, Rio Grande do Sul. E os meus objetivos específicos, então, primeiro deles, investigar as dificuldades que os estudantes do 6º ano do ensino fundamental possuem em relação aos conceitos que compõem o pensamento aritmético, implementar, e aqui no sentido de desenvolver, aplicar e avaliar uma sequência didática eletrônica com atividades didáticas que consolidem o pensamento aritmético no 6º ano do ensino fundamental, e por último, então, investigar os avanços obtidos em relação às dificuldades identificadas após a aplicação da sequência didática eletrônica com estes estudantes. O meu referencial teórico, então, ele começa com a verificação do que é o pensamento aritmético, quais as competências que são necessárias para desenvolver esse pensamento aritmético nos estudantes. Depois disso, eu investiguei a resolução de problemas e as tarefas matemáticas que subsidiaram a confecção das sequências didáticas eletrônicas, né? Então, o meu pensamento, o meu referencial teórico, ele está envolto dessas temáticas, o pensamento aritmético, que é o meu foco principal, as competências necessárias para se consolidar esse pensamento aritmético, a resolução de problemas e as tarefas matemáticas, que é o que subsidiaram, então, a construção de cada uma das sequências didáticas. Em relação ao pensamento aritmético, eu começo apresentando aqui as ideias de Piaget, que ele se dá nas relações que o sujeito cria a partir de suas ações com os objetos, e que não dependem dos objetos em si, mas das representações mentais que são executadas. Gruenwald, de 2005, traz que o pensamento aritmético é amplamente utilizado para aprimorar o raciocínio lógico, motivando os estudantes para o aprendizado de matemática. E, por fim, Lins e Jimenez, 1997, eles trazem que o ensino da aritmética precisa oferecer respostas aos problemas em um sentido integrado, e não somente o ensino de técnicas por si mesmas. Desenvolver uma capacidade mínima de interpretar o que há de aritmético em determinadas situações reais. Isso implica usar de forma ágil linguagens diferentes. Então, vejam que aqui, essas ideias, é exatamente isso que eu tentei construir na minha sequência. O aluno sabe resolver um cálculo de adição, subtração, multiplicação e divisão, mas na hora de ler e interpretar uma situação, problema, ele sabe aplicar esses conceitos, isso é um dos nossos objetivos de análise.
Então, o pensamento aritmético e a resolução de problemas aqui, super importante, porque a metodologia que eu utilizei é baseada em Onoshiki e Alevato, diz que historicamente a resolução de problemas foi proposta para auxiliar a construção de alunos a ser capaz de encontrar as respostas para os problemas trabalhados e entender os princípios e as operações matemáticas do problema, ampliando os conhecimentos adquiridos para outros contextos. Na BNCC, ela identifica a importância da resolução de problemas não somente como um fim em si mesmo, mas como um objeto de formação. Onoshiki Alevato, em 2011, traz que a resolução de problemas representa um contexto bastante propício à construção de conhecimentos matemáticos, especialmente se considerada com a metodologia de ensino, ou seja, se o problema proposto gerar novos conceitos. E, por fim, Van de Walle diz que todos, a maioria, se não todos os conceitos e procedimentos matemáticos podem ser ensinados melhor através da resolução de problemas. Sobre as competências, o que embasa o nosso trabalho, eu trago por Zabala e Arnal, que define que competência consiste na intervenção eficaz nos diferentes âmbitos da vida, mediante ações nas quais se mobilizam componentes atitudinais, procedimentais e conceituais, de maneira interrelacionada. Para Pirrenot, 2000, desenvolver competências é desafiar o sujeito a mobilizar recursos no contexto de uma situação-problema, para tomar decisões favoráveis ao seu objeto ou às suas metas. Essa competência aqui, representada por Ponte, 2013, que os alunos devem desenvolver competências numéricas, devem saber estimar o resultado aproximado de uma operação, resolvê-lo usando cálculo mental ou algoritmos de papel e lápis, ou a calculadora, assim como devem conhecer, perceber e saber usar relações entre os números e desenvolver uma compreensão dos diferentes conjuntos numéricos. A BNCC propõe como competência matemática para o ensino fundamental o desenvolvimento da capacidade de identificar oportunidades de utilização da matemática para resolver problemas, aplicando conceitos, procedimentos e resultados para obter soluções e interpretá-las segundo os contextos das situações, por meio da indicação clara do que os alunos devem saber e, sobretudo, do que devem saber fazer. E todo esse embasamento, então, traz o próximo item, né? O pensamento aritmético e as tarefas matemáticas. Por que analisar a questão das tarefas, né? Pela sua intencionalidade. Cada tarefa que a gente propõe tem colocam que as tarefas incluem todas as propostas de ação que os professores apresentam, pensam ou expõem aos seus alunos para aprendizagem matemática, visto que ela determina o que os alunos podem chegar a aprender e qual o caminho para isso. Para a Ponte, as tarefas são ferramentas fundamentais na mediação do processo de ensino-aprendizagem de matemática. E Penalva e Linares ainda colocam que a escolha, a seleção e a concepção das tarefas matemáticas se apresentam como importante instrumento no processo de ensino e aprendizado dos estudantes na matemática. E aí vem a nossa sequência didática. Zabala traz que a sequência é um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais que têm um princípio e um fim conhecido, tanto pelos professores como pelos alunos. Para a Ponte, 2017, a sequência didática é forte aliada, pois possibilita elaborarmos uma sequência de tarefas devidamente dispostas, a fim de contribuir com a construção dos objetivos de aprendizagem previstos a cada etapa. Zabala e Arnal ainda veem a sequência didática como uma maneira de encadear e articular as diferentes atividades ao longo de uma unidade didática,
e que elas podem fornecer pistas acerca da função que cada uma das atividades tem na construção do conhecimento ou da aprendizagem de diferentes conteúdos, e, por consequente, valorizar a pertinência ou não de cada uma delas, a falta de outras ou a ênfase que devemos lhe atribuir. Como o nosso propósito é trabalhar com a resolução de problemas, a gente conclui dizendo que Burns, 1992, propõe que as experiências em resolução de problemas levam tempo. É essencial que os professores forneçam o tempo necessário para as crianças trabalharem nas atividades por si mesmas. E é aí que a sequência didática se torna uma forte aliada, como já dizia o Ponte inicialmente. A minha pesquisa, então, ela é de cunho qualitativa, né, definimos isso com Esteban, 2010, que é uma atividade sistemática orientada à compreensão em profundidade de fenômenos educativos e sociais, a transformação de práticas e cenários educativos. Ela também é de um estudo de caso, pois, de acordo com Ponte, é um estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado. Durante essa pesquisa, nós tivemos os envolvidos, né, neste percurso, 5 estudantes. E por que só 5 estudantes, né? Essa é uma das coisas que me deixam bem triste na minha pesquisa, é que a gente estava aí no momento de pandemia, né, o distanciamento social, e aquela atividade que era prevista para 2 turmas de 6º ano, acabou tendo que ser realizada totalmente virtual, né, fora do contexto da escola, porque nem todos os alunos apresentavam os recursos que pudessem, né, acompanhar de casa ou participar da pesquisa de casa. O meu instrumento de coleta de dados, então, é o banco de dados fornecido pelo sistema Siena e as conversas que a gente teve pelo telefone, né, pelas ligações, pelas mensagens, pelo WhatsApp. Bom, como sendo um estudo de caso, Nisbet e Watts, em Apud em André 2005, trazem que o estudo de caso, ele se dá em 3 fases, né? Nessa primeira fase, que é a fase exploratória, foi onde foi feita a construção do referencial teórico, a implementação do ambiente de investigação no Siena, o estudo do grafo, a análise do banco de questões dos testes adaptativos, a investigação e seleção de atividades didáticas envolvendo diferentes demandas cognitivas e com a metodologia de resolução de problemas, e o desenvolvimento das sequências didáticas eletrônicas para cada conceito do grafo, utilizando as atividades investigadas. A segunda fase de coleta de dados foi o desenvolvimento do experimento, que se passou com os 5 estudantes do 6º ano do ensino fundamental. E a terceira fase é a análise dos resultados, né? E a análise dos resultados se deu pelos instrumentos de coleta de dados no banco de dados do Siena. Bom, de acordo com o Grunwald de 2020, o ambiente de investigação desenvolvido no Siena, ele compreende 4 etapas, né? O mapa conceitual, o grafo, os testes adaptativos e a sequência didática. O mapa conceitual, o grafo e os testes adaptativos, eles já estavam disponíveis no Siena por meio da dissertação de mestrado da colega Schiffer, 2019, intitulada Pensamento Aritmético, um experimento com estudantes do 6º ano do ensino fundamental. Então, na minha dissertação, eu tive o cuidado de analisar cada uma das questões dos testes adaptativos dela, e depois, então, no meu referencial, construir as sequências didáticas. Esse ambiente de investigação, então, esse experimento disponível lá no Siena, ele começa com a elaboração do grafo, que a colega já tinha disponibilizado, com os testes adaptativos. Então, o aluno tem os testes adaptativos à sua disposição, ele começa fazendo, quando o seu desempenho for superior a 0,6, isso no intervalo de 0 a 1, ele avança para o próximo conceito do grafo.
Quando o desempenho for inferior a 0,6, ele abre, então, o sistema disponibiliza o estudo da sequência didática eletrônica. E a sequência didática é o foco principal aqui da minha pesquisa e da minha investigação. O grafo, que foi constituído para o pensamento aritmético, ele é composto por 12 conceitos, né? Que vai lá da leitura e interpretação de números naturais, conhecer e identificar quantidades, a representação do sistema decimal, as propriedades, a resolução do algoritmo da adição e da subtração, conceito de multiplicação e construção da tabuada, o algoritmo da divisão e da multiplicação, as expressões numéricas e a resolução de problemas. Eu trago aqui para vocês agora exemplos de questões dos testes adaptativos. Essas questões são de nível fácil, médio e difícil, né? Essas que eu apresento são do conceito de resolução do algoritmo da subtração com os números naturais. Para vocês saberem, para cada conceito do grafo, nós temos 15 questões de nível difícil, 15 questões de nível médio e 15 questões de nível fácil, totalizando, então, 45 questões para cada conceito, e num total aí de 540 questões para todo o conjunto dos testes adaptativos deste conceito. Meu ambiente de investigação, então, contou com a elaboração da sequência. O que eu apresento aqui para vocês agora é a página inicial dessa sequência. Tem os 3 itens aqui, né, que é o material de estudos, as atividades online e as atividades do JClick. E eu começo apresentando para vocês, então, uma das minhas sequências, que é das propriedades da adição de números naturais. Por que a escolha dessa, né, dentre 12 conceitos que eu teria? Porque essa foi a atividade, ou foi o conceito em que mais a gente teve dificuldades, em que os alunos apresentaram maior número de dificuldades. Rose, caiu, não está apresentando. Opa, prof. Será que a minha internet oscilou apenas? Ela caiu, tem que apresentar de novo. Deixa eu acho que é porque ela estava com uma guia, uma janela. Daí eu acho que você ia apresentar direto da internet. Então, bota uma guia, tem que ser de uma guia, porque ela tem os links, né? Aham. Meu Deus, eu já estava nervosa, agora sim. Tranquilo, só abrir de novo. Tá. Tranquilo, estamos aqui para te ouvir e te esperar. Obrigada. Deu agora, prof? Sim, já abriu na sequência daí. Tá, obrigada. Então, aqui nós temos a primeira sequência, né? Tem todo um cenário, né? Ali é o meu Bitmoji, eu estou convidando os alunos para fazer um passeio, eu vou a uma loja, né? Vejo a vitrine, os preços estão indicados, entra na loja, continua vendo os preços indicados numa outra roupa, né? Faz um cálculo mental para saber, então, o resultado daquele conjunto, e assim, vou comparar com o conjunto anterior da vitrine, e aí eu vou fazendo essa conversa com o atendente, qual era o valor, e trabalho aqui com isso a primeira propriedade, que é a propriedade comutativa, que os valores são inversos, mas que o resultado, a soma das parcelas é a mesma. Aí eu sigo na conversa com a atendente, a gente faz a forma de pagamento, eu trago ali 2 notas de R$100, introduzindo a questão do sistema monetário, faço uma ressalva sobre a propriedade comutativa e volto lá para associar, né, de que outras formas eu poderia entregar R$200 para a atendente. Eu dei 2 notas de 100, mas poderia dar uma de 100 e 2 de 50, ou poderia ser 3 notas de 50, 2 de 20 e uma de 10, então, algumas simulações. Aí a gente continua o passeio com os estudantes, vamos ao lanche, né, um pão de queijo, um sorvete, é o que eu estou propondo. Quando entra na lanchonete, então tem a dica do chefe, eu aceito a dica do chefe, e a gente novamente faz um cálculo mental de qual seria o valor total se pedisse o suco, o pão de queijo e o sorvete, né? Então, associamos diferentes valores e trabalhamos aqui a propriedade associativa.
Ela vai para casa, chegando em casa, ela discute de novo a questão dos valores, das somas, de quanto ela tinha, quanto ela gastou, quanto sobrou, né? E aí faço uma ressalva em relação ao elemento neutro. E, por fim, uma conversa entre duas pessoas, de novo, uma associação com o dinheiro e 2 desafios que os alunos devem fazer, né? Então, essa é uma das propostas de sequência didática que eu apresentei lá. E caiu de novo, né, prof? Caiu de novo. Uhum. Puxa, não era nosso objetivo que ficasse caindo. Mas tudo bem. Rose, Oi? desculpa, mas estava com a segunda tela, aquela? Não, a gente botou uma tela só, eu e a prof fizemos o teste antes e Deu antes não certo. caiu. Tá. Então, Mas na hora tem que cair para dar uma emoção, né? Para ficar mais vermelha, assim, mais quentinha. E aí, esse então é o material de estudos. Aí eu apresento para vocês agora. Acho que vocês estão vendo, né? Sim. Uma das atividades desenvolvidas na plataforma H5P, eu usei a plataforma H5P porque é uma estrutura de colaboração de conteúdo gratuita e de código aberto, né, que visa a criação e o compartilhamento de conteúdo interativo. Essa é uma atividade de jogo de memória, utilizada para o conceito de resolução do algoritmo da divisão de números naturais, com o objetivo do trabalho com o cálculo mental, né? Essa atividade a gente pode desenvolver, eles podem fazer tanto no computador quanto no celular, ela é uma plataforma responsiva, porque ela se adapta. Eu acho que Caiu de novo. Oh, meu Deus. Mas que beleza. Eu coloquei ali porque eu queria mostrar para vocês como que aparece, né? Quando a gente coloca no celular, né? Aqui a minha tela tá bem extensa, então não aparece todas as peças numa mesma tela, mas ela aparece num instantinho quando é num celular. Os alunos vão clicando e ao mesmo tempo fazendo as operações de cálculo mental. E aqui também vale destacar que todas as vezes que eu conversei com esses estudantes, eu sugeri que eles fizessem sim o cálculo mental, mas que utilizassem do lápis, né? Porque alguns alunos têm essa ideia, se eu estou usando o cálculo mental, eu não vou poder usar o lápis, eu não vou poder usar o papel, né? E na verdade não, nosso objetivo é que se use sim o lápis e o papel para contribuir na questão do cálculo mental. Aqui, a outra plataforma que eu utilizei foi o aplicativo, né? As outras atividades também foram desenvolvidas no aplicativo JClick, que também é um programa para criação e realização e avaliação de diversas atividades educativas multimídia, como atividade de exploração, quebra-cabeça, caça-palavras, entre outras. Eu estou mostrando aqui para vocês um deles, que foi uma atividade feita para o conceito de construção da tabuada, onde eles estavam relacionando o e a operação com a sua representação geométrica, e uma atividade de resolução de problemas sobre o conceito de resolução do algoritmo da divisão, e aqui especificamente com o objetivo de trabalhar a leitura de tabelas, né, que também é importante ali para o 6º ano. Bom, os estudantes participantes da pesquisa. 2 deles frequentam escola municipal, 2 frequentam a escola estadual e 1 frequenta uma escola particular. Todos moram com os pais, eles nunca tiveram reprovação nas séries iniciais do ensino fundamental, mas com exceção de um deles, todos colocam que sempre precisam das atividades de recuperação na sua escola no componente de matemática. Um deles, no ano de 2020, teve aula síncrona e assíncrona. Os demais, todos, eles só tiveram a entrega dos materiais pela escola, né? Então, eles iam lá, buscavam os materiais e, no prazo, eles devolviam, né, os materiais para a escola. Sobre o hábito de estudos,
3 deles relatam ter hábitos de estudos diário, mas tem os demais, outros 2, eles dizem, a gente faz o tema quando é necessário, né? Então, eles não têm essa construção do hábito de estudos, e para eles o estudo é uma coisa assim mais cansativa, né? Bom, em relação agora eu apresento o desempenho individual deles, né? Em relação à aluna número 1, né? Dos 12 conceitos que ela prestou os testes adaptativos, em apenas um deles ela apresenta baixo desempenho, que é o conceito 6, de reconhecer as propriedades da adição de números naturais. Ela relatou que nunca tinha trabalhado sobre isso, e que ela até desconhecia os nomes das propriedades, né? O aluno de número 2, ele também teve um bom desempenho, quando dos 12 testes adaptativos, em 10 deles, ele apresenta um bom desempenho, ou seja, uma média superior a 0,6. Ele apresenta dificuldade, então, em apenas 2, que é o conceito de número 6, que é a resolução, as propriedades da adição de números naturais, e no conceito 9, que é a resolução do algoritmo da divisão de números naturais. O aluno de número 3, ele também teve um bom desempenho. Dos 12 conceitos que ele prestou o teste adaptativo, ele apresentou baixo desempenho no conceito 6 e 11, ou seja, em apenas 2, né? O conceito 6, que é a propriedade da adição de números naturais, e o conceito 11, que é a resolução das expressões numéricas, aqui considerada mais elaboradas, ou seja, com o uso dos sinais de associação. O aluno de número 4, ele já apresenta um pouco mais de dificuldade. Dos 12 conceitos em que ele realizou os testes adaptativos, ele teve desempenho de aprovação em 6 deles, ou seja, 50% apenas, né? Os outros 6 conceitos, ele precisou da sequência didática, ele realizou, né? Então, ele precisou no conceito 1, de leitura e interpretação dos números naturais, no conceito 2, de conhecer as quantidades, no conceito 6, que é do algoritmo das propriedades da adição, no conceito 9, que é o algoritmo da divisão, no 11, que é a resolução das expressões, e no 12, que é a resolução de problemas. E aí a gente observa que as dificuldades dele também vão aparecer de forma mais evidente lá no conceito 12, que é a resolução de problemas, né? Que os demais não apresentaram tantas dificuldades, e uma das questões que eu trago é que eles haviam construído realmente essa habilidade. O aluno de número 5, ele também apresenta dificuldades, né? Porque dos 12 conceitos que ele realizou os testes adaptativos, ele precisou da sequência didática em 7 deles, né? Tendo uma aprovação inicial apenas em 5 dos conceitos. Ele teve dificuldade no conceito 1, de leitura e interpretação, no conceito 2, que era conhecer quantidades, no conceito 3, da representação, no conceito 6, das propriedades da adição, que esse foi o conceito onde teve o maior índice de erros, né? No conceito 9, que é o algoritmo da divisão, no conceito 11, que é a resolução das expressões numéricas com sinais de associação. Agora, observem que no conceito 12 da resolução de problemas, ele já não apresentou dificuldade, né? Aí, eu apresento também para vocês aqui algumas das questões que tiveram maior índice de erros, né? E a análise delas. Sobre o conceito de reconhecer as propriedades da adição, que foi o conceito com a média mais baixa dos estudantes, eu apresento aqui 2 questões simples, ó. A primeira delas é, observe, 4 mais 5 é igual a 9, 4 mais 5 é igual a 5 mais 4, onde 5 mais 4 é 9. E aí eles tinham que determinar ali, deduzir qual era a propriedade que estava sendo aplicada. Aí depois, indique a propriedade que foi aplicada em 8 mais 2 igual a 2 mais 8, né? De acordo com Smith e Stein, essa é uma tarefa de memorização com baixa demanda cognitiva.
Para Mikitosh, Reis e Reis, compreender as propriedades matemáticas corresponde ao teu conhecimento sobre o sentido de número, e o seu reconhecimento proporciona facilidade com as operações. Uma segunda questão que eu apresento é sobre o conceito de resolução do algoritmo da divisão, onde a questão era: Fernanda convidou para sua festa 64 amigos da escola. Ela decidiu que cada um dos amigos deveria receber a mesma quantidade de docinhos, e na mesa de doces haviam 256 doces. Quantos doces ganhou cada criança? A gente percebe aqui uma questão simples, apenas de aplicação, né? 256 dividido por 64. E foi uma das questões que teve um grande índice de erro. O que a gente observa aqui? Que é uma habilidade prevista na BNCC de resolver cálculos com números naturais, com compreensão dos processos neles envolvidos. Para Smith e Stein, essa também é uma tarefa de nível cognitivo baixo, porque o aluno não precisava fazer nenhuma inferência específica, né? Ele precisava apenas resolver a operação. Para o conceito de representação dos números do sistema decimal, eu trago que um número é composto de uma unidade de milhares, 7 centenas, 2 dezenas e 9 unidades. E aí ele teria que dizer de que número estamos falando. Alguns alunos com dificuldade de responder essa questão. Segundo Ponte, o aluno precisa adquirir uma compreensão global dos números e usá-las para analisar situações e desenvolver estratégias úteis para lidar com a matemática. Ou seja, o aluno sabe qual é a ordem das dezenas, das unidades, das centenas, da unidade de milhar, mas na hora de reunir essa informação e construir ali o número, ele tem dificuldade. Então, quer dizer que ele não está com esses conceitos consolidados. E, por último, o conceito de resolução de problema é a questão. Vera tinha R$40, gastou 10 no cinema, e a metade do que restou, gastou na lanchonete. Indique a quantia que ela gastou na lanchonete. Uma questão de nível simples, né? E eu trago aqui que, de acordo com Polya, 1995, a quarta etapa de resolução de problemas implica em verificar se a tua resposta condiz com aquilo que está sendo solicitado. Ou seja, o aluno sabe fazer os cálculos, porém ele não consegue ler de novo a questão e inferir a sua resposta a partir da informação que foi dada, né? Então, os alunos começaram fazendo os testes adaptativos, a gente analisou as questões que eles realizaram e os desempenhos deles de forma individual, e depois a gente foi ver a análise do coletivo, né? Então, para isso, eu fiz uma média do desempenho dos estudantes em cada um dos conceitos. E o que a gente observa? O primeiro teste é o que está em azul no nosso gráfico. O segundo é o que está em laranja. Houve um desempenho bem favorável após o uso da sequência didática. Se a gente observar o conceito de número 6, que foi o conceito em que tinha o menor desempenho, que todos os alunos precisaram da sequência didática eletrônica, depois do uso da sequência didática eletrônica, o seu desempenho e a sua forma de responder o teste novamente mudou bastante. O segundo conceito, que teve o maior índice de erros, que foi 60% dos alunos erraram, aqui nesse caso 60%, 3 alunos, é o conceito de número 9, que é a resolução do algoritmo da divisão. Inicialmente, no primeiro teste adaptativo, o desempenho foi muito baixo, e após o uso da sequência, a gente percebe uma mudança ali, nesses dois conceitos de menor desempenho. Também quero destacar aqui o conceito que teve o melhor desempenho e que não utilizou da sequência didática, que é o conceito de número 4, onde falamos da construção da tabuada, né, a construção da multiplicação e da tabuada, que os alunos dominavam. E aí, quanto é importante a gente observar, eles dominavam a questão da tabuada, mas com muitas dificuldades na hora da aplicação disso no algoritmo da divisão, na operação inversa, né? E para concluir, então,
as minhas considerações finais são que os objetivos específicos previstos para esta investigação, que era de investigar o desempenho dos estudantes em relação a cada um dos conceitos que formam o pensamento aritmético, de implementar a sequência didática eletrônica no sistema Siena e aplicar essa sequência a fim de buscar validar os pontos positivos e os pontos a melhorar foram alcançados, né? Aqui eu destaco de novo, né, o fato de a gente não estar num período de vida normal, né, ou esse nosso novo normal, e não ter conseguido aplicar isso dentro de uma sala de aula para poder estar junto com o aluno, porque eu acredito que a presença do professor na hora de aplicar também auxilia, né, o aluno se sente até mais motivado para participar. Como segundo item, o banco de dados fornecido pelo Siena permitiu identificar as dificuldades que os estudantes tiveram durante os testes adaptativos em cada um dos 12 conceitos trabalhados, assim como os resultados obtidos após o estudo desenvolvido por meio da sequência didática eletrônica, evidenciando nos estudantes participantes da pesquisa a apropriação dos conceitos que os mesmos apresentavam dificuldades, né? Aqui, novamente, eu trago, assim, que o banco de dados nos forneceu essas informações, visto que nós não estávamos lá para estar junto com o estudante e verificar na prática, né, de que forma que ele estava efetuando esses cálculos. Acho que outro dado que pode ser bem importante aqui, é que quando a gente previu a sequência didática, quando a gente elaborou, não se tinha a pretensão de que os alunos usassem a calculadora durante os testes adaptativos, né? E eles estando em casa de forma virtual, ocorreu que dos 5 alunos, 4 deles dizem, em alguns momentos utilizei a calculadora, né? E a sequência didática eletrônica, que era o nosso foco principal, mostrou potencialidades no trabalho de construção de ensino e aprendizagem, pois o aluno teve a oportunidade de construir aquele conceito mediante uma linha de raciocínio que o deixa fazer relações, comparar, observar e resolver desafios, sendo possível o desenvolvimento das habilidades necessárias para a resolução de problemas que estavam presentes nas atividades propostas. Então, eu não posso deixar de afirmar que a metodologia de resolução de problemas para a construção ou para a consolidação de um conceito, nesse caso, para os conceitos que formam o pensamento aritmético, se mostraram muito eficientes. A construção de raciocínios, quando baseada na metodologia de resolução de problemas, possibilita a construção de um estudante que busca, por meio de estratégias e resoluções, a resolução de uma situação, mudando o perfil receptivo, que apenas aplica um procedimento matemático de repetição, para um aluno que desenvolve suas habilidades. Esse era o nosso objetivo principal, né? Trazer uma reflexão que os alunos se envolvessem com aquelas tarefas que estavam sendo pensadas naquela ordem e que o ajudasse a construir esses raciocínios e não simplesmente aplicar as operações por aplicar, né? Nosso objetivo ia além, era tornar esse aluno um estudante que fosse se envolver, que trouxesse as dúvidas, que argumentasse o que achou, por que achou, por que não achou, que tivesse realmente o embasamento daquilo que estava fazendo. A gente percebe, assim, na fala deles, que houve mudanças, infelizmente à distância, né? Essas são as minhas referências, e o meu muito obrigada, professora, acho que eu passei bastante do tempo, me desculpa. Tranquilo. Bom, nós passamos de imediato, obrigado, Rose, pela tua apresentação, passamos de imediato à arguição da banca. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a participação da professora Ieda, né, eu sei que tem bastante atividades, né, mas pela tua disponibilidade, então já desde o início, muito obrigada. Então, passamos de imediato a você. Olá, né, pessoal, né, tudo bem? Espero, não é que estejam todos bem. Eu vi que nós temos bastante pessoas aqui na sala, né? E talvez isso seja a única coisa boa que essa pandemia nos trouxe, né?
que as bancas podem ter mais gente, né, assistindo. Isso que eu acho, assim, né, bastante, né, produtivo, porque mostra, né, realmente aqui, né, que vocês têm um grupo. Eu penso que a maioria aqui é do teu grupo, né, Rose? Os teus, né, colegas estão aqui, isso é bem bacana, né? Isso é bem bacana. Eu nem tinha visto, professora, quantas pessoas tinham. Agora fiquei mais nervosa ainda. Não, que bom que tu não viste antes. Mas eu acho que tu não tens, né, por que ficar, né, assim, né, nervosa, porque a tua fala mostra o quanto tu te apropriou, né, dessa pesquisa, né? Tu nos deste uma aula, e uma aula ótima, né? Então, assim, né, te parabenizo, né, pela tua, assim, apresentação, né, pelos slides. A gente conseguiu acompanhar, né, muito bem o desenrolar, né, da pesquisa, e mostra que tu tens um conhecimento tanto teórico quanto não é, né, metodológico, né? Parabéns mesmo, Rose. Né? Eu já, né, havia na qualificação conversado, né, sobre isso, e dito o quanto a tua pesquisa ela é, né, produtiva, para que a gente, né, repense. E, de fato, ao ler os teus, né, resultados agora, eu vi que eu estava certa. Eu acho que aqui tem muita coisa que tu pode desdobrar ainda. Claro, não talvez agora, né, porque isso é um trabalho sem fim, né? Sempre tem coisas para a gente, né, pensar. Mas eu acho que tu tem sacações boas para futuros artigos e também para uma tese de doutoramento aqui que está ali, está quicando, né? E tu só precisas pegar né, e seguir nesta lida, tá? Eu me senti bastante contemplada com o meu parecer, né, na qualificação. Eu acho que efetivamente, né, tu pensaste sobre o que nós falamos, né? Então isso mostra o quanto tu foste, né, assim, bastante centrada nas palavras, né, da banca. Tá? Isso eu acho assim um mérito. Acho também que é um trabalho, né, Rose, de fôlego, porque são quase, né, 200 páginas, não é muito assim usual, né, mais, né, seria assim uma tese, mas é que realmente tu tinha coisas a falar. E se tu tem coisas a falar, tem, né, que escrever. São coisas pertinentes que deveriam estar aí. Então, né, por isso que faz todo o sentido. Evidentemente que o meu olhar nesta segunda etapa foi bastante mais acurado sobre os resultados e as considerações finais, né? Mas, claro, o que assim eu trago aqui é para pensar. Não significa que vocês tenham, né, que fazer, né, isso agora. Mas eu gosto quando eu leio assim um trabalho que me dá ideias para as minhas pesquisas, para os meus orientandos, e eu acho que isso, né, tu conseguiste, porque eu anotei umas 3 páginas aqui de coisa para ir pensando, né? E também eu acho legal, assim, porque tu mostra que tu tá dando chance para quem vem, né, depois ler e fazer, assim, outras coisas. Eu acho que ali tu tens pontos que outras pessoas podem vir, pegar e seguir, tá? Mas, assim, por hora, eu gostaria de conversar, né, contigo sobre apenas algumas questões, tá? Então, assim, eu vou começar pelo resumo. Eu acho que o resumo, de alguma maneira, ele tem que ser um pouco mais conciso. Eu sei que o teu trabalho é grande, que tu tem muitos referenciais, mas pensando na pessoa que vai ler o teu resumo, eu diminuiria um pouquinho, eu seria um pouco mais sucinta, porque eu penso assim, o que um resumo tem que ter? Objetivo, metodologia, sujeitos da pesquisa, referencial teórico e resultados. Não precisa detalhar tanto, né? E eu acho que talvez, mas isso é uma opinião minha, depois, né, vocês veem. Eu acho assim, ó, que tem muito detalhe, tá? Que não precisa. Tentem, se possível, diminuir um pouco, ser um pouco mais precisas. Tipo, o objetivo geral é esse, a metodologia é essa, os resultados são esses, e o que esses resultados te levaram a pensar? Tá? Porque eu fico pensando que essa tua, né, o teu, né, trabalho, ele não pode ficar só
no repositório da UBRA, ele tem que ser lido, e principalmente ele tem que ser lido por professores que estão atuando no 6º ano. Acho que isso é fundamental. Até por isso que depois eu vou, né, te colocar que eu não sei se tu... né, como é que tu pode fazer uma devolutiva, né, disso? Talvez eu não sei fazer uma formação... né, mostrar para os professores o que os resultados dessa tua pesquisa faz a escola pensar, faz os professores do 6º ano pensarem. E tu tocou ali numa questão que eu, quando eu li, né, ali os teus resultados, a questão da calculadora é uma coisa que eu sei que que não era, vamos supor, o teu métier nesse momento, mas eu acho que ela apareceu com tanta força que talvez a gente tenha que fazer uma investigação um pouco mais profunda sobre isso. Porque mesmo que a gente não acredite, ainda tem muita gente que acha que usar a calculadora prejudica o raciocínio lógico. A nossa questão é o quanto ela pode ser propulsora para os processos, né, de ensino e de aprendizagem, principalmente na resolução, né, de problemas. E eu acho que isso ali, a tua pesquisa deixou ali quicando, tá ali, só não vê quem não quer. Se a escola não olhar isso com carinho e pensar em desenvolver novas metodologias para o uso da calculadora, isso para mim é para ontem. Já deveria ter sido, se os PCNs em 92 já nos diziam, o que dirá hoje, né? E a gente ainda sente isso muito forte, né? Nas escolas isso está muito forte, não, Deus o livre, né? A calculadora não. E aí a gente recebe os nossos estudantes no ensino superior que não sabem fazer 2 elevado na menos 20, por exemplo, sei lá, estou chutando. Então, como é que tu explica isso? Isso é uma falha da escola que não proporciona, e tá aí, não adianta, eles usam, né? Eles usam. Pode não ser na escola, mas eles usam escondido. Então, eu acho que, né, que em algum momento seria muito importante que tu fizesse uma fala, que tu, não sei, ou que tu produzisse um material, um produto educacional, não sei, que pudesse fomentar essa ideia de que é necessário, é importante, é preciso, é para ontem que a gente faça isso. Tá? Mas isso, claro, é para um estudo posterior, né? Não significa que tu vai, né, por favor, né, colocar aqui agora. Tá? Mas eu acho que um artigo de desdobramento sobre isso, para mim, é fundamental. E um artigo que chegue na fonte, na escola. Um artigo, por exemplo, para uma nova escola, sabe? Para um periódico que circule amplamente na escola. Tá? Eu acho que isso seria a tua contribuição nesse momento, tá? Bom, vou falar, então, algumas, né, coisinhas, como eu disse, a título de sugestão, depois vocês sentam, se também não aceitarem, para mim, não tem problema, tá? Apenas algumas coisas. Em algumas passagens, por exemplo, eu acho que tu tens que cuidar um pouco, porque carecem de referenciais teóricos. Tu usa algumas frases um pouco fortes que tu não sustenta, né, teoricamente. Por exemplo, deixa eu ver se eu anotei até aqui, tem em alguns locais que tu dizes algo como... deixa eu ver, acho que eu não anotei. Olha só. Eu anotei aqui, eu não tenho a página. Também identificamos que os estudantes não tinham o hábito de leitura e interpretação. A minha pergunta é, isso veio de onde? Veio das falas pelo WhatsApp contigo? Sabe o que eu acho que tu deverias colocar essas falas? Com mais, porque, sabe, eu sei que isso é verdade, que tu identificou. E eu acredito piamente, mas por um trabalho de cunho mais científico, se tu tens esses diálogos, coloca. Isso abrilhanta, isso em 5 minutos tu senta e faz. Eu acho que é importante. E aí, né, de novo, a própria escola vai perceber, não é ela que está dizendo. Aqui está, olha aqui, ó. O próprio estudante de 6º ano disse. E também, eu acho que ali, tu tens nos capítulos anteriores, do teu referencial, que está bem recheado, que está bem construído, que está bem consistente, tu tem excertos que tu pode tirar e colocar ali para sustentar isso teoricamente. Tá? Já pensando na escrita do teu artigo, sabe?
Ctrl+C, Ctrl+V, que cá para nós é o que nós temos mesmo que fazer, né? Depois de um trabalhão como esse. Agora vamos à parte boa, que o Lattes precisa ser, né, alimentado. A Rose, né, ela sim agradece, a Cláudia, né, também, e o PPG também. Então, né, agora é a hora de vocês realmente né, pensarem nisso. E talvez um pouco mais de substância teórica ali possa te ajudar a calcificar, né, isso aí, tá? Eu acho que isso é bem relevante que tu faças, tá? Deixa eu seguir aqui com o meu parecer, tá? Então, o B seria isso, né, que eu te falei, os referenciais teóricos já mencionados em capítulos anteriores também, né, eles poderiam retornar para o teu capítulo final, sustentando os teus achados da, né, investigação, que não foram poucos, né, Rose? Aliás, eu fiquei impactada por aquele resultado que de 0,097, né, tu, né, apresentaste ali o quanto esses teus estudantes cresceram na questão das propriedades, né? E aí, sabe o que eu fiquei pensando, Rose? Isso ficou talvez a palavra seja me inquietando. E na tua fala isso também apareceu e reforçou mais ainda, né, essa minha ideia. Eles são bons de conta. Eu vou usar assim, contas tipo 9 vezes 8, 4 vezes 5. Isto é inegável. Agora, por que as propriedades e a resolução de problemas não? Aí, de novo, né, Rose, tem esses discursos que dizem que os alunos têm que decorar a tabuada. Eu acho que de tanto a gente dizer, eles até decoram. Agora, o uso que eles fazem disso é outra coisa. Aliás, o uso que eles não fazem, né, Rose? O uso que eles não fazem. Tá? E aí vem a tua sequência didática, mostra um uso, eu vou usar uso entre aspas, né? Assim, né, vem a tua sequência, mostra o uso, e aí vem o resultado. Então, talvez num outro momento, tu possas pensar em escrever algo sobre isso, né? Não quer dizer, nós já superamos o discurso da tabuada. Esse aí já está morto, os alunos já sabem. Agora, está na hora de nós trocar o discurso por... E o que vamos fazer com a tabuada? O discurso de que tem que aprender, que não sabe que 9 vezes 8, 8... Tá, agora, o que nós vamos fazer com a tabuada é o nosso próximo ofício. Nós vamos ter que sentar. E aí a Rose vai mostrar que uma sequência didática bem preparada, visualmente muito bonita, que, aliás, os teus memes estão joias, né? Eu adorei, tem um orientando o meu, né, que eu já disse, vai fazer o meme, que agora a moda é meme. Não, como é que é? Não é meme, sempre me engano, é... Bitmoji. Isso, Bitmoji, meme é outra coisa. Pode fazer que não, isso aí tá perfeitinho, eu achei, Rose, lindinho, né, para dizer. Então, assim, ó, né, eu acho que ali tu tens um material, né, que tu mostra. Eu não tô querendo dizer que tu vai dizer que todos têm que fazer isso, mas eu acho que tu tem que ser um pouco mais incisiva nas tuas considerações finais e dizer, olha, já deu para a tabuada, agora o que nós vamos fazer com ela? E eu acho, porque olha o teu problema de pesquisa, Rose. Quais as contribuições, né? Quais as contribuições da sequência didática, tá? E eu acho que tu tá te dando pouca visibilidade nas considerações finais. Eu sei que as considerações finais, assim, ó, a gente tá cansado, a orientadora tá no pé, o programa tá no pé, tu tem que entregar 30 dias antes, blá, 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 blá. Mas agora que tu tens um tempinho a mais, te dá essa visibilidade. Na tua própria fala, Rose, tu ficou 45 minutos contando para nós uma pesquisa com uma propriedade que poucos sabem fazer. Só que mais tempo tu dedicou aos que os outros disseram e menos tempo ao que tu disse. E tu tem tanta coisa bacana para dizer, Rose. Tu tem muita coisa bacana para dizer. E a tua fala mostra isso. Então, eu acho que te dá mais luz nas considerações finais. Bota aqui, ó. Carlesso 2021 mostrou que... Eu acho que é isso que está faltando nas tuas considerações finais. Tu foste muito suave, muito leve, e te deste pouca importância. Não estou querendo, né, dizer que tu tem que te citar a vida inteira, mas te bota a luz, Rose. Mostra
a efetiva produtividade. Responde o teu problema assim, ó. A minha pesquisa mostrou o quê? 2 pontos, e vai. Deixa bem claro para os que vierem a tua contribuição. Assim como tu deixa claro a contribuição da tua, né, colega que tu seguiu, eu acho que tu tem que mostrar para quem vem depois e pá. Tá? Então, assim, ó, seja mais contundente nas tuas considerações finais. Seja mais contundente, tá? Os alunos mostraram, né, dificuldades nas propriedades e facilidades nas questões da tabuada. Há mais a dizer sobre isso. E, Rose, se tu não quer dizer isso agora, nas considerações finais, bota, olha, eu acho que tem que vir um trabalho para isso. Dá essa dica para quem vem depois. Tipo, olha aqui, ó, eu não consegui fazer isso porque não era o meu métier aqui, mas vem alguém, me segue e faz. Tá? Ou tu mesmo, num doutoramento com uma profundidade maior, vai atrás, procura, mas dá essa dica para quem te segue. Dá essa dica, tá? Tá? A calculadora A. Penso que esse item poderia ser mais explorado em futuras, né, produções. Não estava no planejamento, mas ela apareceu, entre aspas, e foi produtiva. E aí a minha pergunta é como ela potencializa os processos, né, de aprendizagem nesse cenário, e aí eu, né, coloquei talvez pensando em um doutoramento. Tá? Uma coisinha só que eu acho que talvez tu pudesse retomar um pouco, é que tu tem muitas informações repetidas quando tu falas dos teus estudantes. Sim, né, tu, né, não sei, né, tipo assim, o estudante 1 é de Cachoeirinha, papapá, mas todos são, né, então talvez tu pudesse fazer algo mais introdutório, e não, porque tem muitas informações repetidas ali, né, interessante que, uma outra coisa, claro, também não é aqui o teu métier, né, mas eu fiquei pensando, tu viste a criança da escola particular, né, essa questão, o que se esperaria, vamos dizer, cá para nós, né, entre aspas, quer dizer, também a gente está deixando por terra certos discursos, e aí eu fico pensando que se tu não tem uma tese, essa também seria um caminho, né, então tu já tem vários caminhos aí para pensar numa tese, né, tá? Mas então só dá uma reolhada em como tu mostra os teus sujeitos, né, de pesquisa. E, de novo, ali nos teus achados, Rose, eu acho que tu poderia trazer, vou repetir, achados, assim, ó, fazer uma imbricação maior dos teus achados com os referenciais que tu já tem lá no referencial. Não se trata de procurar nada. Tira lá, bota aqui. É bastante legítimo, não é para sair procurando outros referenciais que tu tens que chegar. E como aquele teu capítulo está bastante reforçado, pega algo de lá e bota aqui. Né? Aí tu vai conseguir mostrar efetivamente esta imbricação. Tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para dizer. E aí, claro, nas considerações, né, finais eu coloquei, mas isso eu já, né, te falei, que poderiam ser mais desenvolvidas, enumerando o que o estudo evidenciou para a área e para a mestranda. Porque no começo tu mostra o quanto isso te inquieta, né, enquanto professora do Fundamental 1. Isso aparece claramente na tua fala, na tua escrita, repetidas vezes. Então, assim, o que isso trouxe para ti? Te desangustiou um pouquinho? Te mostrou novos caminhos, mas principalmente eu acho que o teu recado tem que ser para a área, né, do ensino de ciências exatas e para a escola. A escola tem que ler isso, Rose, e tomar para si. Tomar para si, que eu digo, ficar pensando sobre. Ela tem que se debruçar sobre os teus achados de pesquisa e ver, bom, gente, pensem, né? Se com 5 alunos isso, pensa numa turma, né, de 30. Aliás, Rose, isso que eu fiquei pensando, claro, né, não é algo, mas só me tira uma curiosidade. Se tu tivesse conseguido fazer numa turma, sei eu lá, de 30, né, estudantes, como tu acha, né, que teria sido? Tu acha que os resultados seriam semelhantes ou não? Isso me deu uma curiosidade imensa, sabe?
Essa é a mesma curiosidade, prof, que eu também tenho. Eu tenho muita vontade, se eu tiver oportunidade numa outra ocasião, de aplicar isso numa turma, né? Quando a gente voltar no presencial. Porque eu tenho a impressão de que quando a gente está numa sala de aula com os estudantes e envolvidos com eles, os resultados também são diferentes, né? Do que está acontecendo, do que aconteceu agora, de tu falar pelo WhatsApp, o aluno acessa, às vezes ele está com dificuldade de acessar o Siena, ou às vezes ele não tenha muitos recursos, ou então ele tem um recurso, mas ele não sabe como utilizar. Então, sérias coisas que aconteceu aí durante o processo, né, de estarmos à distância. Eu penso, se estivéssemos num laboratório de informática, por exemplo, por mais que não tenhamos um laboratório para cada estudante, não teríamos um computador para cada estudante, um por dupla, né? E eu acho que o envolvimento deles é diferente. Porque eu tenho muita curiosidade também, e eu fico pensando assim no que a senhora trouxe, é realmente isso. Quando tu chega nas considerações finais, tu pensa assim, não, eu não posso, porque lá no início quem disse isso? Vamos escrever isso, né, prof? Mas quem disse? Não esquece de botar quem disse. E aí a gente fica aí nessa angústia de, agora, como é que eu digo isso, né? Agora, quem disse é a Rosemarie Carlesso, sendo mestra, agora ela pode dizer algumas coisas, que antes ela tinha que se fortalecer com outros, agora tu vai ser a fortaleza, né, de outros também. Porque me chamou, assim, a atenção aquele menino que tu, né, perguntaste por que não foi procurar na internet, e os pais, né, falaram, a gente nem pensou nisso. Sabe, aquilo me deu, assim, fiquei pensando, puxa vida, se fosse na escola, a Rose falaria isso, olha, né, vocês podem procurar, vocês podem entrar, mas pensa, né, em 2021, sabe, isso aí me impactou, assim, eu pensei, olha, eu acho que eu concordo que vai ter uma diferença danada. E aí eu fico pensando, quando tu não, né, tiveres nada para fazer, olha só, né, que pretensão, e que nós voltarmos ao presencial, se tu desenvolvesse essa sequência, né, presencialmente, e depois fizesse um paralelo, né, com o presencial e com teus achados, né, de pesquisa, isso seria um estudo muito legal, né? Muito legal, mas isso para 2022, né? Porque eu acho que esse ano, 2021, eu tenho que concordar com a Cláudia que vai ser no passo assim, né? Vai ser nesse passinho mesmo, né? Tá? E aí eu te perguntava, o problema, né, de pesquisa está respondido, e aí eu acho que tu fazendo esses adendos nas considerações finais, tu vais conseguir responder efetivamente o teu problema, né, de pesquisa, porque assim, uma pesquisa, claro que ela não é, né, assim a única, ela não vai ser a tua última, né, pesquisa, mas ela tem que dar resposta. E tu tem as respostas estão aí, Rose, né, as respostas estão aí, tá? Bom, né, de minha parte era isso, Rose, eu te parabenizo a ti, né, e a Cláudia, eu espero ler muitos artigos, né, decorrentes disso, mas principalmente eu acho que nós temos que pensar em produtos educacionais para a escola, Rose. Assim, eu vejo que, né, que essa questão do quanto assim, a tua, né, pesquisa, ela é produtiva para a escola, a questão da inserção social do programa. Eu acho que tu tem uma contribuição relevantíssima para a escola. E ela pode se dar, claro, por artigos também, mas ela pode se dar por um produto educacional dirigido e colocado no portal, no Educapes da CAPES, tá? Obrigada, gente, né, pelo convite, e estou aqui para ouvir. A gente que agradece, professora, muito obrigada. Obrigada, Ieda. Com certeza, a sequência didática da Rose vai ser um produto educacional, porque ela está bem organizada, né? Tem bastante referencial, então, com certeza, nós vamos fazer um produto educacional. Muito obrigada. Agora, não sei se passamos para a Carmen ou para a Clarissa. Passamos para a Carmen, então. Obrigada, Carmen, pela leitura, agradecendo de antemão. Boa tarde a todos, então. Eu que agradeço, né, a oportunidade de participar, então, da avaliação desse trabalho, né, são trabalhos que a gente tem construído aí no PPG-Sim e que são muito, nós gostamos muito de fazer, né,
Então, é sempre bom participar, porque também se vai aprendendo muito mais coisas, vão se derivando novas ideias e novas visões sobre esse trabalho, esse tipo de trabalho. Então, agradeço a participação e, de início, já quero te dar os parabéns, Rose, um trabalho muito bem estruturado, né? Eu digo em termos, assim, de um trabalho de pesquisa, né, de uma organização metodológica, muito bem apresentado, muito bem escrito. Eu gostei bastante da leitura, já tinha gostado na qualificação, tá? Então, você tem uma estrutura teórica bastante consistente, tá? Porque você combina elementos ali que você considera pertinentes para, necessários, vamos dizer assim, né? Necessários para desenvolver a tua sequência, que eu considero que é o ponto, digamos assim, o ponto forte do teu trabalho, né? Então, você vem tanto com um referencial dessa questão da organização, da sequência didática, mas você vem com um referencial da construção do pensamento aritmético, a questão das tarefas, a questão da resolução de problemas, que é o que, digamos, é o caminho dentro da estrutura da sequência didática que tu apresenta, então, como elemento ali que tu toma como referência para construir a tua sequência, a proposta de tarefas, de atividades, do que tu vai, todo aquele cenário que você vai trazendo ali para os seus alunos, né, para os estudantes, então, que se utilizarem dessa sequência. Então, acho que, assim, ela está bem, um referencial teórico, bastante bem organizado, bem estruturado, e, bom, e sim, com toda a ligação com aquilo que você apresenta mais à frente no seu trabalho de pesquisa, né? Acho que, vou falar agora, não sei se é exatamente o momento, mas... alô? Estou aqui, o que aconteceu? Não, tá sim. É que eu estou aqui com um pequeno problema aqui de tecnologia, mas estou aqui. O que a Ieda colocou ali em alguns momentos no final, e eu também, ao ler o teu trabalho como um todo, por isso que eu tive essa impressão, e concordo com a Ieda em recomendações que a Ieda deu lá ao final, né, que em algum momento parece que você, ao você não desenvolver a pesquisa como você tinha em mente, numa escola presencial, na sala de aula, às vezes você coloca assim, coloca como isso um fator meio que a desmerecer o seu trabalho, né? Então, eu acho que não, eu acho que seguiu o rumo da pesquisa, e você tem que superar, né? Aqui mesmo na apresentação, você disse, muita tristeza. Não, eu acho que seguiu o rumo da pesquisa, e você tem que superar essa ideia, né? Você tinha uma previsão do desenvolvimento de uma investigação, e que depois, por fatores que daí, enfim, né, são plenamente justificáveis, não é uma coisa assim, eu queria fazer, mas não deu porque eu não me esforcei o suficiente. Não é essa a questão, né? A pesquisa teve que tomar um outro rumo, em função de uma situação maior, e você encontrou esse caminho, e buscou esse caminho e desenvolveu isso. Então, não se desculpe em nenhum momento, e nem ache, nem se coloque como se o trabalho talvez não tivesse bom o suficiente dentro da sua perspectiva, entende? Dentro daquilo que você tinha como... Porque não, o trabalho é bom, acho que o ponto alto é a sequência didática, né? E aplicá-la nessa situação que você aplicou, e aplicá-la em outros momentos, isso você vai poder fazer, isso colegas seus vão poder fazer, professores,
Só um pouquinho aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Deu. Não, mas tu Eu tá, estou. tu está... Não, é que é que o meu computador de origem deu problema hoje, então eu estou num outro aqui, eu estou meio atrapalhada, mas já Mas tomei, tá tudo bem. já tomei pé de novo aqui da coisa. Então, assim, ó, acho que você... Volto a insistir que, para mim, o ponto alto do seu trabalho é a sequência, né? E a aplicação, você tem que explorar ela dentro dos limites que ela te permite, das condições em que foram feitas, essa questão da não presencialidade, assim, na escola, com um professor. Eu até acho que é um aspecto, até sobre certos, é uma questão sobre certos aspectos positiva, porque ela é uma sequência didática, é para os alunos utilizarem quando eles têm dificuldades, eles próprios, né, de maneira autônoma, utilizarem para estudar, sem necessariamente, ela deve se fazer por si. As explicações que você traz na sequência, todo aquele enredo, tudo aquilo é para meio que dar subsídios para o aluno se desenvolver sozinho ali e realizar ela sozinho. Então, eu não vejo assim, né, sobre essa perspectiva, essa questão da calculadora, talvez, né? Bom, você tinha pensado em não usar, bom, mas por que não usar? Tá? E daí, talvez, você fazer que tipo de tarefa diferente eu faria se usando a calculadora, que é daí uma das reflexões, eu acho ali que a Ieda própria aponta, né, que cabem muitas reflexões, e seria isso. Bom, agora vamos pensar assim, ó, como eu também não tenho controle sobre esse aluno, como ele vai usar, e a calculadora é um instrumento hoje que o aluno tem à mão, até por causa do telefone, enfim, né? Eu faria alguma coisa diferente? Que tipo de tarefa eu vou fazer, né? Diferente, ou mantenho essas e tem que ter algumas outras, quer dizer, então, é pesquisa, tá ótimo, tá? Bom, do trabalho como um todo eu já falei, né? Considero, então, o ponto alto a sequência, porque ela é parte da sua pesquisa, porque para fazer aquela sequência você pesquisou muito, né? E, claro, e tem a parte ali que você chama, então, da experiência, né? Que é a aplicação e desenvolvimento junto a um grupo de estudantes, né? Concordo com a Ieda, você contemplou aspectos que nós tínhamos colocado na qualificação, né? Ali você ampliou ali a sua revisão de literatura, ali, quando você traz, então, outros trabalhos que tinham sido feitos ali no PPG-Sim, né? O que mostra que você, de fato, bom, refletiu sobre questões que foram postas na qualificação e incorporou, então, dentro do que... Tá? Bom, as minhas recomendações, assim, alguma questionamento, não questionamento, mas ainda alguma coisa que eu vou colocar é sobre essa parte final, de fato, da apresentação dos dados, assim como a Ieda, né, que era a parte que estava iniciando quando você fez a qualificação e você traz aqui, né, mas, assim, já posso, de início, dizer que eu concordo com a Ieda nas considerações que ela fez, né? Como um todo, eu acho que você pode refletir um pouco mais sobre questões que você coloca ali naquela análise, que está bastante descritiva, talvez trazer, então, mais algum elemento teórico para subsidiar uma ideia que você coloque ali para reforçar, né, esses resultados, dar uma sustentação maior, como a Ieda. Então, nisso eu assino embaixo o que a Ieda colocou a respeito disso, e daí não vou me repetir, né? Acho que, inclusive, no texto, na apresentação, porque você ali, ó, no 6.2, quando você começa com a análise do desempenho dos estudantes, e você já traz
um gráfico trazendo uma média daí do desempenho, você traz, né, média não, você traz de cada conceito o desempenho ali dos 5 alunos ali que você analisa. E se você olhar para ele, como ele está no documento, ali tem um conceito ali, mas tem a palavra conceito, mas a gente não identifica que conceito é. Então, talvez você trazer antes de apresentar o gráfico, até porque, como são muitos dados, talvez fique, o espaço do gráfico fica pequeno para tudo isso. Entendi. Talvez você trazer um quadro retomando o que cada... conceito 1, a que ele se refere. Daí, no gráfico, você só põe C1. C1 é o conceito 1 e refere-se a isso, isso e isso. Então, você já coloca no início, e o leitor, toda vez que tiver uma dúvida, mas esse aluno não foi muito bem no conceito 6. O que é o conceito 6 mesmo? Está lá num quadro com aquilo bem definido, porque a todo momento eu tive assim, mas eu me fiz essa pergunta, né? Mas que conceito é esse, né? Então, isso vai dar mais clareza para o dado que você traz, né? E algumas discussões que eu acho que você pode aprofundar, porque em algum momento ali, essa questão do conceito, aquele que é, pelo que eu entendi, dizia mais respeito, não à propriedade em si, em saber que 3 mais 4 é igual a 4 mais 3, não a propriedade em si, mas a que nome essa propriedade tinha, ou uma denominação, né? E daí, na sua análise, deixa eu ver onde eu anotei aqui, você traz lá que segundo o autor tal, ele é de nível cognitivo mais baixo, né? Dando a impressão assim, bom, mas que aluno é esse que numa atividade de demanda cognitiva baixa, ele não vai bem, né? O que eu acho que você pode explorar isso, porque o que eu vejo assim, esses alunos, e isso vai dar força para a sua própria sequência, porque aquele aluno foi, para mim, não tem nada com isso, nem a minha pesquisa, nem a meus alunos, nem conheço, mas o que eu penso? Aqueles alunos foram mal naquela questão já de início, porque, de fato, como eles mesmos disseram, eles nunca estudaram isso. Se ninguém disse para eles, o nome disso aqui é essa propriedade aqui, e trabalhar com atividades, como tu apresenta autores ali que defendem, né? Eu também, e eu concordo com isso, o aluno tem que saber o que ele está aprendendo, né? Muitas vezes eu pergunto, mas o que tu está aprendendo? Eu estou aprendendo aquela coisa assim que a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro. Ele explica o que ele tem que fazer, mas ele não sabe me dizer, dar um nome para aquilo ali, né? Eu acho que faz parte da compreensão como um todo, ele tem que saber o que ele está fazendo. É aquelas contas lá que a professora diz que tem que fazer, que a gente, né, traz para cá, põe para lá, divide, multiplica. Então, eu acho que ali é uma reflexão, assim, que você pode fazer, assim, que extrapole um pouco até, né, essa questão, assim, para mim, ali ficou claro, depois que ele fez a sequência, e que ele aprendeu, o nome disso aqui é propriedade comutativa, e não é mesa, cadeira, ou cachorro, bom, ele sabia dar o nome, né? Então, eu acho que você pode, assim, nesse caso, claro, e lá no outro conceito também, lá que eles tiveram uma dificuldade inicial, você pensar isso num contexto mais amplo, né? Eu acho que você pode traçar conjecturas ali com relação a isso. O nome das coisas alguém tem que nomear, né? Alguém tem que dizer para o aluno que o nome é aquele, senão como é que ele vai saber? Né? E nesse sentido, daí, eu acho que com esse tipo de reflexão, você traz argumentos para a sua própria sequência que auxiliou os alunos nisso, que pode ser até classificada como uma de nível cognitivo baixo, porque é algorítmica, é só de
de notação, uma coisa assim, bom, mas é importante, né? Todas elas têm a sua importância dentro de um contexto, né? Então, eu acho que esse tipo de coisa você também pode fazer uma reflexão sobre esses comportamentos que os alunos apresentaram, né? E acho que você, assim, deu pouca, no próprio texto, e aqui na sua apresentação, concordo com a Ieda, como eu disse, eu não vou procurar não me repetir muito, mas você deu pouca ênfase para esse antes e esse depois, entende? Tá? Você traz lá, você traz aquele, no final ali, aquele gráfico que você apresenta o azul e o laranja ali, né? Mas que mostram bem essa, digamos assim, como esses alunos, mesmo que fossem coisas básicas, a sequência os ajudou, né? Então, acho que você tem que dar destaque. Por exemplo, volto àquele primeiro gráfico lá, figura 78, na página 144. Ali no texto, você não diz que aquele ali, eu acho que você tem que descrever bem aquela situação. Aquele ali, a proposta era os alunos fazerem o teste adaptativo com os conhecimentos que eles tinham, tá? E isso não fica bem claro ali. Você fala, né? Apresenta o desempenho geral dos estudantes, né? Mas você não destaca que é o antes, né? E por outra vez, você, daí, naquela tabela 1, daí na tabela 1 você já traz, por exemplo, no próprio conceito 6, vamos olhar para o conceito 6 lá da tabela 1, que é o que estava todo abaixo, todo vermelhinho, e ficou todo, né? Quer dizer, ali você já traz naquela tabela, o antes, o teste antes e o teste depois, né? Então, eu acho que isso no texto não ficou muito claro, porque você apresenta o gráfico do antes, apresenta a tabela, e depois, mais adiante, sim, daí na 79, você traz o depois, né? Então, eu acho que aqui você pode, assim, olhar com um pouco mais de cuidado e dar bem ênfase para essa situação do antes e depois, e daí, sim, trazer as conjecturas, bom, particularmente, né, daí eu estava me referindo a esse conceito 6 ali, que era com relação às propriedades, né, e mesmo lá o conceito 9, que teve 3 abaixo da média, né, e daí trazer essas conjecturas aí, sempre olhando, bom, mas, de fato, isso aqui não foi do nada, isso aqui foi porque o aluno fez a sequência, né? Isso aí, para mim, é muito claro, né? Então, com isso, você vai buscando argumentos para responder lá o seu problema de pesquisa e reforçando depois aquela contundência que eu também reclamo, né? Reclamo, não, eu concordo com a Ieda e que eu acho que você pode se colocar, né? Em defesa desse tipo de trabalho, que sim, guardando os limites do tipo de aplicação que foi feito, as condições, etc, 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 mas dentro de todo esse contexto, tem evidências, sim, né, que mostram uma, digamos assim, uma diferença entre o que se fez antes do estudo e depois do estudo, né? O que isso vai, se tu aprofundar um pouco esse olhar ali no início e até organizar melhor, a Ieda também falou isso, né? Como você traz esse seu dado, eu acho que você tem que trazer esse dado sempre, claro, não expor e explorar bastante a parte dos dados que dão força para a sua proposta, para o que você está defendendo
nesse trabalho, né? E daí, com isso, com um aprofundamento um pouco nessas análises, você pode, então, lá nas considerações finais, se colocar mais fortemente em defesa do seu trabalho, já que eu acho que talvez é aquilo que a Ieda disse. Bom, considerações finais, a gente só quer escrever para botar um ponto final, para, né? Mas mais ou menos funciona assim, parece assim que tudo que a gente vai dizer ali já está dito em N outros lugares, e que, né? Mas não, a gente tem que ir, né, buscando e reforçando aquilo que talvez já foi dito lá, mas de uma maneira como uma conjectura, sem muita, né? Então, e trazendo esse contexto aí dessa situação toda dos limites, né? E que sim, o trabalho está em aberto para ser utilizado em outros momentos, em outras situações, os alunos fazendo na escola sozinhos, os alunos fazendo na escola em duplas, os alunos na escola com a ajuda do professor, sem a ajuda do professor, ou com a mínima ajuda. Eu já acho que, para mim, o melhor é eles fazerem sem a mínima ajuda, né? Pode ser sozinhos ou em dupla, mas sem a mínima ajuda, porque isso vai mostrar também a compreensão do que está posto ali, né? Então, acho que você tem que retirar um pouco talvez uma insegurança que você mostrou ali no final, assim, que perpassa, né, por essa ideia, talvez, que você tenha, que não foi a pesquisa, né, mas ela está ótima, ela está muito boa, né, é uma pesquisa, né, a gente não pode já querer previamente colocar ela e dizer que ela vai, né, a gente, claro, traça o percurso, mas ela vai se fazendo também, né. Então, eu acho que era isso, né? São essas as que eu queria colocar. E, de fato, também vi que você fez uma revisão na questão das normas, assim, eu não sou muito detalhista nisso, mas, assim, de modo geral, né, questões que eu tinha apontado foram satisfeitas, né, e, mais uma vez, parabéns. Professora, a senhora me representou muito, assim, o meu sentimento. Eu fico num sentimento, puxa, mas eu não fui para a sala de aula com isso, eu não tinha um grupo de 30 alunos. É bem isso, eu tenho esse sentimento, mas me faltou uns alunos, eu queria mais alunos, mas é só aquela coisa do que tu planejou, né? E aí a pesquisa seguiu outro rumo, por causa de muitas questões aí que não nos competem, né? E aí a gente fica, parece que uma frustração, mas eu vou melhorar até na hora de escrever sobre te isso. livra desse sentimento, porque, e claro, tu vai relatar isso, aconteceu isso, eu queria ter... Não, mas tu vai ter oportunidade, como a Ieda disse, tu pode, quando nós voltarmos, né, fazer um trabalho com outro grupo de alunos, escrever um belo artigo sobre isso, retomando as ideias que, digamos assim, seguiram outro rumo numa investigação que você tinha feito. Você tem tudo preparado, tem toda a metodologia, tem tudo, quer dizer, agora replicar essa pesquisa com outros grupos na verdade, só vai qualificar, né? Porque você vai tendo essas experiências aí, vai... Né, como a questão da calculadora, né, que você pode, não, mas eu vou fazer com calculadora, vou ver o que acontece, vou fazer sem calculadora, vou ver o que acontece, né? Tá, muito querida? Obrigada, viu, professora? Bom, obrigada, Carmen. Daí já passamos de imediato à professora Clarissa, já agradecendo também a participação da Clarissa. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, então, quero dar os parabéns à Rose pela apresentação, né, e construção desse material que você apresentou para nós hoje. Estava tudo muito bem organizado, muito linda a tua apresentação. Então, se você achou que estava muito nervosa, eu vou te dizer que até você dizer que estava nervosa, eu não percebi nada, porque você apresentou muito bem, Rose. Olha, dá para perceber, assim como a professora Ieda colocou, a tua dedicação a este trabalho e a tua dedicação também com relação a que material eu vou apresentar para os professores da banca e para o público que está presente. Então, parabéns.
por isso, tá? Bom, também agradeço a você e a professora Cláudia, né, por terem me convidado para participar, então, da banca de defesa do teu trabalho. Eu fico muito feliz com o resultado final, acho que você apresentou um texto de ótima qualidade. Clarissa, um pouquinho, só pedir para a Carmen fechar o microfone dela, porque está dando eco. Ah, sim, senhora, desculpe. Tá, pode continuar, Clarissa, obrigada. Tá certo. Então, o texto que você apresentou foi muito bem estruturado, está muito claro. Eu, assim como a professora Eda e a professora Carmen colocaram, eu percebi, sim, que você fez os ajustes que a gente colocou lá na qualificação. Parabéns, Rose. O teu trabalho, ele está excelente. Tem, claro, alguns ajustes ainda que precisam ser realizados, mas são coisas tão pequenininhas que é só realmente para vir a contribuir, tá? Então, com relação à estrutura do teu trabalho, já lá na qualificação, eu achava a estrutura muito bem organizada e muito adequada. Agora, para a tua defesa, ela permanece ainda como uma estrutura muito boa. Bom, com relação, então, vou ir passando item por item, tá? Bom, com relação ao resumo, eu achei o teu resumo bastante pertinente, apresenta os elementos, né, essenciais, fundamentais, que devem estar presentes no resumo, como a tua temática de pesquisa, o teu problema, os teus objetivos, a tua metodologia e as tuas considerações finais. Isso eu acho que é muito importante, porque a tua pesquisa, ela pode servir de base para outras pesquisas que queiram também investigar este tema. Por isso que o resumo, para mim, ele tem que ser muito bem estruturado. E os elementos essenciais, eles precisam estar no resumo, porque ele é foco de investigação para outras pesquisas. Aí, eu vou chamar a atenção, porque tanto sua, quanto minha, quanto da prof. Cláudia, tá? Na banca de qualificação, eu não percebi, não me dei conta, que não tinha a palavra-chave educação matemática. E temos que colocar essa palavra-chave na busca, porque é importante para que a tua pesquisa apareça quando estiverem fazendo pesquisas em termos de educação matemática, ensino da matemática. Bom, com relação ao teu referencial teórico, para mim ele está um referencial teórico, assim como a professora Ieda e a professora Carmen colocaram, muito bem estruturado, está adequado. Eu gostei também que no capítulo onde você falava sobre as competências, eu pedi para que você organizasse. Bom, ficou ótimo o capítulo, a organização que você fez, gostei muito. Detalhes, Rose, eu não vou pontuar, tá? Faço só de maneira geral desse teu trabalho que eu adorei. Capítulo, a pesquisa, a gente já tinha discutido na qualificação, entendo que o teu problema de pesquisa e teus objetivos, eles estão alinhados. O capítulo da revisão de literatura, ele está muito bem estruturado, gostei do que você acrescentou no capítulo, ficou, então, muito bom. Percurso metodológico, eu já tinha mencionado anteriormente, que eu gostei da forma como você apresentou o percurso metodológico, e vocês trazem todo aquele material sobre o Siena, esclarecendo como é que funciona, né? Gosto muito. E daí, no teu capítulo 5, que para mim é o capítulo que eu mais gosto, e é o capítulo-chave da tua pesquisa, que é onde você apresenta o ambiente de investigação, não querendo menosprezar o teu trabalho impresso, tá? Não impresso, mas digital, eu vou te dizer que eu amei quando você abriu ali o teu ambiente de investigação e apresentou, porque, assim, mostra com clareza e fica super nítido toda a tua proposta, né, que a gente vai fazendo os prints, vai tentando montar ali, mas não fica a mesma coisa, Rose. Assim, olha, visualizando, apresentando, mostrando como você fez, olha, excelente. Por isso que eu só tenho a te elogiar na tua apresentação, tanto no trabalho escrito, quanto na tua apresentação hoje de defesa.
Então, com relação ao teu capítulo 5, que é o ambiente de investigação, para mim ele apresenta a riqueza, a organização, a tua apresentação do material proposto, o teu planejamento para essa sequência envolvendo o pensamento aritmético. E aqui eu coloquei e reforço, parabéns por isso. Bom, com relação ao capítulo A Experiência, me chamou a atenção, tanto na tua apresentação, quanto no texto, que, na tua apresentação não, mas no texto sim, que o capítulo 6.2, que é a análise de desempenho geral dos estudantes, veio antes do capítulo de desempenho individualizado. E daí eu fiquei analisando, primeiro tá ali, o capítulo geral, daí depois eu pensei, mas por que ela está apresentando o individualizado depois do geral? Aí eu fiquei pensando, tá, mas será que é por causa das entrevistas que ela fez? Daí eu fiquei com dúvida em relação a isso. Mas, mesmo dentro da minha dúvida, Rose, para mim, o capítulo Análise do Desempenho Geral dos Estudantes tinha que vir após o capítulo do desempenho individualizado, porque ali você busca sintetizar algumas coisas que você vai anunciar depois. Então, por isso que eu acho que tem que ter o individualizado e depois você faz o fechamento com o capítulo que é a análise geral, tá? Concordo também com a professora Ieda, a professora Carmen, que no capítulo das análises precisa buscar, sim, relacionar um pouco mais com os aspectos teóricos, mas eu também quero te parabenizar, e vou voltar, porque eu esqueci de parabenizar quando eu falei do capítulo, que é o ambiente de investigação, que eu tinha mencionado que ali naquele ambiente de investigação, você podia trazer também os seus referenciais teóricos, né? Podia trazer aspectos da base, podia trazer aspectos da resolução de problemas, e isso você fez. E fez muito bem, tá? Parabéns, gostei muito, 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 muito do teu capítulo. Bom, então, ali, com relação ao teu capítulo 6, né? O que eu tiro do teu capítulo 6 e que você vê como uma fragilidade, tá? Eu coloquei assim, que o seu trabalho, ele mostra como é possível estudar e aprofundar conhecimentos ou conceitos matemáticos, em especial os de aritmética, por meio de uma sequência planejada e organizada para este fim. Bom, você ficou com receio com relação a ter sido um trabalho que foi aplicado, né, neste momento de aula remota, às vezes é só entrega mesmo de material ao aluno, mas o teu trabalho, ele vem a enriquecer. O teu trabalho, ele vai possibilitar a diversos estudantes trabalharem esse conteúdo, né, de forma que ele não vá à escola, porque ele tem aquela sequência para estudar e ele tem ainda uma série de atividades para verificar se aquele conhecimento que ele teve, que ele tem, né, ou que ele está desenvolvendo por meio da tua sequência didática, ele conseguiu acompanhar ou não, e ele pode revisitar esses conteúdos todos. Então, o teu trabalho, ele vem só contribuir, principalmente neste momento que tem alunos que não têm nem o apoio do professor, porque está fazendo as tarefas como você mesmo mencionou, pegando na escola e vindo trazer em casa, e às vezes não tendo retorno, né, do professor com relação a essas tarefas que ele realiza. Então, pode ficar muito tranquila com relação a esse aspecto, Rose, porque isto é importante, isto é fazer pesquisa, entende? E essa preocupação que se tem de produzir um material bom, um material organizado, articulado, para a construção dos conceitos, essa sempre foi uma preocupação muito grande da professora Cláudia, da professora Carmen, né, dos professores do programa, e você fez isso brilhantemente, né, você apresentou, fez a tua proposta, e que bom que você conseguiu 5 alunos para aplicar a tua sequência didática, mas se não tivesse esses 5 alunos, você ainda teria um material rico para apresentar para os professores. Os professores poderiam estar utilizando agora, neste momento. É uma pena que o uso das tecnologias nas escolas
ainda esteja muito aquém do que deveria estar. Isto sim é uma pena, porque os nossos alunos, eles poderiam agora, neste momento de pandemia, estar buscando seu conhecimento por meio dos recursos tecnológicos, se eles tivessem essa iniciativa já sendo desenvolvida ao longo da educação escolar, né? Então, essa dificuldade que uma mãe colocou, a gente teve que comprar agora um computador, né, para que ele pudesse fazer o tema, para que ele pudesse estudar. Então, é a nossa realidade, né? Isso faz parte e a gente não tem como modificar. Mas a tua pesquisa contribui de forma significativa para o estudo da matemática. Parabéns, Rose, por esse teu trabalho, tá? Bom, com relação ali às tuas referências, tem algumas ali que eu encontrei e outras, eu não sei se era só o nome ou a forma que você organizou, que daí você precisa dar uma olhadinha, tá? Mas, novamente, eu agradeço a você e a professora Cláudia por me oportunizarem este momento de leitura, reflexão com relação ao conhecimento referente ao pensamento aritmético, com relação aos estudos teóricos que vocês fizeram, que muito eu vou aproveitar, né, para as minhas pesquisas, para as pesquisas dos meus alunos e vou recomendar. E a tua sequência didática, Rose, ela está muito, muito, muito boa. Parabéns, parabéns às duas pelo trabalho. Ai, muito obrigada, professora Clarissa. Obrigada, obrigada, obrigada. Capaz. Obrigada, Clarissa. Bom, agora eu vou colocar um pouquinho só da nossa experiência, né, Rose, trabalhando juntas, de como nós nos conhecemos, de como você veio para o programa e como eu acho que você trabalhou, desculpa, e se qualificou nesse tempo e procurou aprender. A Rose disse uma coisa muito interessante agora, quando ela esteve aqui, que não só os alunos estão perdendo com essa pandemia, mas também os alunos dos programas estão perdendo. Porque quando eles estão aqui no programa, eles se reúnem, eles trocam, né, trocam experiência, trocam formas de fazer, né, de trabalho, dos resultados das nossas reuniões, e eles também crescem em relação a isso. Então, realmente é verdade. Não é, todo mundo está perdendo com esse tempo de pandemia, né, de não estarmos nos encontrando, e eu espero que isso termine logo. Mas eu queria dizer, Rose, que tu trabalhou muito, teu trabalho está muito bem feito, muito organizado, tu é muito motivada para o trabalho, muito competente com o que você faz, e tem uma coisa que eu gosto muito, que você quer ser boa professora, e isso é, para mim, muito importante. Você quer sempre se qualificar, né? Eu quero sempre me tornar melhor, isso você está sempre mostrando com os teus estudos. E eu não vou esquecer nunca quando você chegou aqui e disse: o professor fulano disse que se eu não tenho ainda artigos, eu tenho que desistir aqui do mestrado. Bom, então tu já tem artigos, tu já tem boas apresentações, tu tem uma apresentação já internacional, né? Tu tem aqui as colegas da banca que estão dizendo que saem excelentes artigos desse teu trabalho. Então, não te preocupa que nós vamos ter artigos e você já os tem, né? Então, acho que você pode esquecer esse comentário. Você tem artigos e tem boas apresentações e tem muitas condições de ir para o doutorado, sim. Né? Então, eu quero te dizer que foi muito gratificante trabalhar contigo. Estou muito contente com o teu trabalho, tá bom? Nós vamos agora nos reunir. Eu não sei se vocês viram, Ieda, Clarice e Carmen, eu botei ali no meeting. Acho que nós temos que sair desse link e ir para o outro link, tá bom? Mas nós já voltamos, tá bom? Pode ficar aqui que nós já voltamos. Até o Timóteo estava na minha banca, Karina. Eu vi o Timóteo ali. Que coisa mais querida.
E Rose, tá calmo agora? Agora eu tô calmo, Jonathan. Me deu até vontade de chorar antes, mas agora já me acalmei. Tadinha. Mas, parabéns, Rose, foi muito bem. Foi Como a muito professora bom. Clarice falou, guria, não deu para ver nervosismo nenhum. Ô, Rose, foi um show. Eu acho que foi um show. Verdade. Rose, nota 1000. Muito, muito bom. Parabéns. Bom, a gente sabia que tu ia ser excelente, né? Como de costume. Oi, Ô, Rose. Josi. Não, é rapidinho, ó. Meus parabéns. Ai, Eu sou Lucas. teu fã, tu sabe disso. Tamo junto aí. Só aguarda, que agora vai vir as emoções fortes. Eu que sou tua fã, tu sabe disso. Tamo junto, Rose. Parabéns. Foi ótimo. Obrigada. Gente, quando eu cheguei no PPG, assim, não sabia nem o que era JClick, a Josi que me ensinou. E tu não sabe quanto eu aprendi nessa tua apresentação aqui. Vou aprender lendo esse teu trabalho. Muito obrigada, Rose. Eu que agradeço, Josi. Nossa, quando eu tava perdida, eu ligava, Josi, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo aqui? E viu só, fez uma sequência linda, linda, linda. A professora Carmen, acho que não tinha conseguido ir no outro link, né? Agora ela foi, eu acho. Eu me lembro todos os dias, gente, do primeiro dia que eu cheguei no PPG Sim, que o meu amigo disse, eu fui com o meu amigo, na verdade, cheguei lá e o Jonathan me recebeu. Aí eu disse, olha, eu disse, Jonathan, não sei se eu vou. E ele disse, não, tu tem os documentos aí? Tem. Ele disse, então já tá pronto, tudo pronto, é só tu vir. Ah, A Rose louca de medo que desse alguma coisa errada. Jonathan, tu tem certeza? Eu disse pra ele que eu venho na quinta-feira, então, vou poder entrar na sala? Ele disse, claro, está tudo certo. A Rose toda aula, até ela, acho que até o primeiro mês, toda aula perguntava, eu posso entrar mesmo? Claro, vai lá. Não, e quando o professor Arno disse, o teu nome não tá aqui na chamada. Meu Deus. Aí eu pensei, o que eu tô fazendo aqui? Expulsar daqui. Ô, Rose, Karina te mandou uma mensagem aí. Ah, deixa eu ver. Voltamos todos? Clarissa, tá aqui, tá. Ieda, Caio. Bom, então agora nós vamos ler a ata de sessão de julgamento da dissertação, número 304 de 2021. Aos 14 dias do mês de junho do ano de 2021, às 14 horas, reuniu-se de forma online a comissão examinadora, composta pelos professores doutores Ieda Maria Giong, da Universidade do Vale do Taquari, Carmen Tereza Kaiber, da Universidade Luterana do Brasil, Clarissa de Assis Ougin, da Universidade Luterana do Brasil, sob a presidência da orientadora da aluna, para o julgamento da dissertação de Rosemary Carlesso, intitulada Contribuições de uma sequência didática eletrônica na consolidação do pensamento aritmético no 6º ano do ensino fundamental, de acordo com o artigo 28 do Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática. A presidenta da comissão examinadora, após as formalidades de praxe, passou a palavra à mestranda para fazer a apresentação do seu trabalho. Realizada a apresentação oral do tema pela mestranda, procedeu-se à arguição por parte dos professores doutores examinadores. Finalizada a arguição, a comissão examinadora reuniu-se em sessão secreta para emitir o julgamento. Encerrada a sessão secreta, a presidente da comissão proclamou o resultado. A candidata foi aprovada, devendo realizar as alterações pertinentes sugeridas pela comissão examinadora. Após proceder ao encerramento da sessão, foi lavrada a presente ata, que, tendo sido aprovada, foi assinada pelos integrantes da comissão examinadora, aluna, orientadora e coordenadora do programa. Parabéns, Rose. Mais uma mestra.
E olha o teu compromisso, é a dissertação 304. Então, agora, então, eu passo a palavra para você colocar. Ai, nossa, eu não sei nem por onde que eu começo a agradecer, né? Eu estava dizendo agora mesmo, que eu me lembro ainda hoje do dia que eu cheguei no PPG Sim, o meu colega Arley que me levou, né, para conhecer o programa. Hoje ele não pôde estar presente porque ele está muito resfriado. E aí o Jonathan me atendeu, né? Jonathan super me acolheu. Olha, super me acolheu mesmo. E eu fiz 2 cadeiras como aluna especial, né, para conhecer realmente o programa, e depois eu fiz a prova de seleção, e aí eu tive o privilégio da professora Cláudia ter me adotado, né, porque realmente eu não tinha nenhuma publicação, eu me formei lá em 2000, né, então o meu objetivo era voltar e aprender um pouco mais e conhecer um pouco dessas metodologias que que as pessoas comentavam, que daqui a pouco eu não sabia nem discutir, né? Então foi mais um baita privilégio, e eu acho que tem algo que vai além da questão só acadêmica, né? Que são as relações que se constituem num programa como esse, né? Não tenho, assim, palavras para agradecer a professora Cláudia sempre. Gente, uma pessoa que te acolhe na tua casa e faz um almoço de Natal para os seus orientandos, é além de uma questão só acadêmica, né? É uma experiência de vida que ela compartilha, que realmente nos inspira. Aí lembro da professora Clarissa, que sempre senta para tomar um chimarrão, perguntar como é que está, né? E eu sou muito grata. E não posso deixar de falar aqui da professora Carmen, que várias vezes sentou do meu lado na disciplina de geometria e escreveu no meu caderno, inclusive, né? Então, são exemplos que nos inspiram e que nos deixam, assim, muito realizada de fazer parte deste programa, né? Tomara que saia eu conseguir realmente, né, fazer a prova de seleção aí do doutorado e continuar e ter o privilégio de continuar nesse grupo que não tem assim o preço que pague as nossas trocas, né? E os colegas, então, acabava de dizer que eu aprendi muito com todos, né? E estou muito feliz mesmo por fazer parte desse grupo, por ter aprendido, e confesso para vocês que hoje parece que eu tenho muita coisa para aprender, porque a sensação que a gente tem é essa, né? Quanto mais a gente ouve, mais a gente aprende. Então, quanto mais a gente participa, mais se envolve. Eu não tenho, assim, como lhe agradecer, professora Cláudia, por esse percurso, por a senhora ter me acompanhado, ter me ajudado tanto, tá? Muito obrigada aos meus colegas do grupo de pesquisa e do PPG Sim todo, muito, muito, muito obrigada, porque foram muito importantes para mim, assim, nossa, sem palavras. Muito obrigada. Nós é que te agradecemos por você participar. Você viu que tem até um membro novo do grupo de pesquisa, né? Mostra ele aí, Karina. Ele não está crescendo, sim. Mostra ele. Gente, que é esse bebê, hein? O Timóteo já está um homem, gente. Ai, como tá grande o Timóteo, que lindo, né? Gente, que é esse bebê, dá vontade de ir fazer assim, ó. Pegar as bochechas dele, coisa linda. Mas, então, pessoal, deixa eu só interromper aqui a gravação.